Microserviço não é uma pizza de monolito. Tá bonita a pizza, hein, gente? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Um erro que aconteceu com a gente já em produção em relação ao hype de microserviços há anos atrás. Vou trazer isso nesse vídeo. Primeiro eu vou dar minha carteirada. Meu nome é Josimar, eu sou CEO de uma empresa real de tecnologia, com um time real de dev. Não é empresa agêntica fictícia. Né? E eu trago aqui casos reais, histórias, não é para... teve gente comentando aí no canal, às vezes, expor no time. Não tô botando nome de ninguém, meu objetivo não é expor time, expor equipe, é trazer erros que todo mundo erra, eu já errei, minha equipe já errou, a gente já acertou, né? E eu quero contribuir com a comunidade de alguma forma sobre o hype dos microserviços aí, que aconteceu uns anos atrás com a gente, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, né? A alusão aqui, a brincadeira de fato, né, é essa, né? Houve aí um hype do microserviço há anos atrás e nessa época eu não estava hands-on ainda, né? Era a época que eu tinha colocado a mochilinha nas costas e fui vender, fazer parceria e tudo na empresa, né? A gente cresceu muito rápido e aí eu fui vender, fazer contrato grande e tal, né? E aí tinha... não mérito ou demérito, acertamos muito também, gente. Estou trazendo aqui coisas que aconteceram, que foram erros que me custaram algumas, não, eu acho que algumas centenas de milhares de reais, tá? Me custaram, então é caso real. A gente tinha um sistema de gestão de playlist de vídeo. Então imagina você comigo, você tem uma dashboard aqui, onde o usuário vai lá e faz uma gestão de vídeo. Ele vai lá, uma galeriazinha de vídeo. Só que é um sistema que simulava uma transmissão 24 horas. Então você, além de subir os vídeos e ter a galeria de vídeo, você tinha uma opção lá que você programava esses vídeos e eles ficavam executando 24 horas por dia, né? Foi até um sistema que a gente criou há muitos anos atrás. O Michael, que hoje ele trabalha no Google, ele criou pra gente um sisteminha Java que fazia isso. Java, gente, olha pra você ver, Java. E aí eles simulavam a transmissão 24 horas por dia. É muito bacana, eles ganham muito dinheiro com isso. Então ele funcionava bacana. O primeiro back-end dele foi um back-end PHP, pra você ter ideia, que fazia toda a gestão, mandava pro Java ali, comunicava com o Java. Funcionava direitinho, cara, era bacana. Mas aí começou a precisar escalar. Começou, né, a aplicação não tinha nada de stateless, a aplicação PHP, ia ter que jogar fora, fazer de novo, cresceu muito, né? A gente começou a escalar, gente, olha pra você ver, a gente começou a escalar com DNS. Olha que doideira, quando a gente começou a escalar, a gente começou a fazer instalações separadas da mesma aplicação e passando para os clientes, né, tipo, aplicação 01.domínio.com, aplicação 02.domínio.com. Olha, era a nossa escala do jeito que dava, era o que dava para fazer no momento, que foi chegando cliente, não deu tempo, a gente tinha 1 ou 2 desenvolvedores na época, em loco, era pouquinho, então a gente fez uma escala baseada em DNS, nem existe, foi invenção nossa mesmo, né? Era o que dava para fazer no momento, então distribuía servidorzinho ali, na época a gente não tinha o nosso data center ainda, né? Então era servidor que a gente alugava em data center, né? Hoje você aluga servidores e tal. E aí a gente escalava, apontava um DNS para um fallback para outro e começava a escalar baseado em DNS, apontando para locais diferentes de verdade. Olha que doideira. E aí para o cliente a gente apontava aquilo lá. Aliás, tem muita gente de stream que usa isso até hoje, painelzinho de revenda e tal, né? Mas enfim, a gente escalou dessa forma. E aí chegou num ponto que ficou insustentável, porque a manutenção, suspensão de cliente, ativação, a gente passou de milhares de clientes, aí o negócio ficou insustentável. Pô, vamos precisar fazer uma aplicação. Aí eu trouxe uma galera já mais sênior, né, uma pessoa mais sênior, e que já entendia naquela época, né, já usava Node.js e tal, para poder a gente fazer. Fizemos a aplicação, back-end, funcionou bem, e aí começou a escalar. Em um determinado momento, que eu não sei qual, eu não lembro, veio esse hype de microserviços, a gente começou a separar algumas coisas, algumas fizeram bastante sentido, mas essa foi muito impactante, assim. Pensa comigo, você tem ali uma dashboard onde você cadastra uma playlist de vídeo que está conectada a um banco de dados. Esse banco de dados, obviamente, é cluster, backup, monitoramento, tudo, beleza, né? E aí, a gente faz a gestão, o cara vai lá, arrasta os vídeos e tal, faz essa playlist. Essa playlist, ela só precisava ser salva no banco de dados e comunicar com o Java, mandar ali um putzinho ou um post de acordo com o que ia acontecer, mas mandava para o Java fazia seu update, voltava e ficava tudo bem. Era isso, basicamente era isso. Criaram um microserviço
para essa aplicação. Aí o que fazia? Essa dashboard mandava para essa aplicação, que era o microserviço, que mandava para o Java e que comunicava com o mesmo banco de dados e voltava. E o pior, via URL. Estavam no mesmo ambiente e ainda comunicava via URL, HTTPS. Para que vai fazer isso? Essa aplicação, obviamente, a gente matou ela uns anos atrás aí. Deve ter, eu acho que uns 2 anos só que a gente matou ela, né? Mas tá vendo? Então criaram um microserviço totalmente inútil que uma rota do próprio monolito fazia. Então pegaram o monolito, fatiaram ali, colocaram uma função a mais, achando que era microserviço. Entrou no hype, não aprofundou, ficou só ali na superficialidade do hypezinho, de cursinho, né, de pandemia e tal. Aí a equipe na época decidiu o que tinha que fazer, a equipe fez. Como eu disse, a equipe acertou em muitas coisas, mas esse é um erro que eu tenho certeza que quem trabalhou nisso vai levar isso pro resto da vida para nunca mais cometer, né? E aí o sistema começou a dar problema. Por quê? Porque cargas d'água eu tenho que ter um pedaço do monolito separado para comunicar via HTTPS, né? Esse serviço precisava escalar sozinho, ele era... Esse cara que gerenciava playlist, que comunicava com Java, ele escalava sozinho? Não! Ele não tinha necessidade de escalar sozinho. Então, para que ele ia ter? Ele ia ser um microserviço separado. E o que é um microserviço, né? Qual que é a complexidade que envolve? Toda a complexidade. Você tem um serviço totalmente separado. Teste separado. CI separado. Comunicação com o banco de dados separado. Né? Ambiente separado. Sandbox, staging, produção. SSL separado, subdomínio, se for via URL, ou rota, né? Seja subdomínio ou rota para frente separado, configuração no proxy separado, redundância separado, race condition, criatura, se eu salvo coisa no banco, a gente tem um cluster de banco galera, por exemplo, um cluster galera, ele não salva o ID 1 a 1, se você tem 5 nó, o ID é de 5 em 5, 5, 10, 15, 20, você não sabe como é que funciona o cluster, depois dá uma estudada aí. Fábio Akita tem um vídeo maravilhoso explicando a questão dos clusters aí, eu não vou entrar nisso aqui, não é minha praia, né, mas, entendeu? Então, e backup disso, né, e monitoramento de estudo que tem que funcionar, né, e observabilidade se ele está respondendo direitinho. Então bateram cabeça um tanto de tempo até que falou, não, cara, tem que matar isso aqui não faz o menor sentido. Aí, ou seja, criou-se tempo, estudou-se, trouxe microserviço, matou. Hoje, óbvio que eu acho que isso não aconteceria. Com o avanço da inteligência artificial, a pessoa que tiver um mínimo de curiosidade e medo de perguntar, ela fala assim, o que pode dar errado nisso aqui? Né? E precisamos disso aqui, vamos pegar aqui princípio de administração, né? Eu preciso disso? Não preciso, então mata. Né? Ou aquele princípio de responsabilidade única aí que a gente fala, levaram muito ao pé da letra, né? Responsabilidade única virou um microserviço de função única. Né? Então, assim, é um caso muito engraçado, mas assim, foi um caso que me gerou muitos problemas, gente. E a gente teve que chegar a discussões mais sérias na empresa e bater o pé na mesa e falar, mata e bota só a função no monolito, rota no monolito, MVCzinho lá resolve isso. Resolveu, nunca mais tivemos problema, né? Então na colinha que eu fiz aqui, ó, quanto que faz sentido, né, de fato, você ter o microserviço? Primeiro, é o que eu já falei da escala horizontal. Ele escala horizontal, você precisa escalar ele separado? Ah, precisa. Ele é um worker, esse worker faz, no meu caso, conversão de vídeo, sei lá. Pô, ele precisa escala horizontal. Ok. Para ter toda essa complexidade atrás dele, CI, teste, monitoramento, observabilidade e tal. Agora, não, ele é um microserviço que eu não tenho a stack suficiente aqui dentro da minha empresa para cuidar dele. Eu vou terceirizar alguém para cuidar para mim. Legal? Porque aí você tem o seu GitHub, GitLab, eu só uso GitLab, tem uns vídeos que eu coloquei aí, já expliquei por quê. Aí você dá permissão só naquele microserviço, deploy, a pessoa pode testar, desenvolver só aquela partezinha. Faz sentido também, não faz? Então são algumas premissas de checklist que você precisa ter e entender de arquitetura para ter certeza, né, que você vai precisar de ter um microserviço separado, né? Então, ele precisa escalar horizontal, se não precisa, a possibilidade de você precisar desse microserviço é bem pequena. Óbvio, gente, aqui eu estou pegando o mercado comum também, né? A gente tem aí serviços bancários, é outra vibe, né?
compliance e tal. Aqui eu estou trazendo sei lá, 90% talvez dos casos, né? Não sei porque eu não sei todo o mercado que existe, né? Tem software para cada coisa na vida que eu nunca mexi, então a gente tem que ver de acordo com compliance, né? Com a governança aí, organização, né? Com requisitos de contrato, governo, eu atendo algumas partes de governo e a gente sabe que às vezes os requisitos mais loucos do mundo lá que a gente precisa cumprir, né? Então a gente precisa estudar isso aí, mas basicamente precisa escala horizontal, né? Para que tenha toda essa complexidade separada de CI, log, monitoramento, né? A equipe que vai trabalhar no microserviço é a mesma equipe, né, que está atuando no projeto principal ou é uma equipe separada, né? Performance vai afetar a performance do monolito ou da base principal ou não, né? Ele é síncrono ou assíncrono, ele consegue executar de forma síncrona ou não? Realmente ele é um processo que vai demorar mais e precisa ser assíncrono para poder executar, você responde 200 ali, vida que segue, e a hora que ele executar, monitora via status e tudo. Então são perguntas importantes que se tivessem feito na minha empresa anos atrás, antes de implementar a farra do microserviço, né, não teriam feito a pizza estaria ali, pelo menos esse pedaço aqui estaria junto, não estaria tão separado assim. É uma lição que a gente aprendeu, que eu trouxe para vocês, e você, amigo Vibe Coder, principalmente, que for mexer com isso aí, entenda isso e faça essas perguntas para sua inteligência artificial antes de implementar, porque se você for só na cabeça dela, você vai criar muita coisa que não precisa, viu, meu amigo? Tá bom? Um abraço, espero que isso faça sentido para você e te ajude. Tchau, tchau.